anti-inflamatório, também não melhorou muito. Aí ele falou, agora eu não vou te dar anti-inflamatório de novo, não. Você vai tentar aí, ou você tenta tomar os remédios de coluna, que são pauleira, que ele passou, ou você vai tomar relaxante muscular. Eu tô tentando relaxante muscular, o remédio que eu tomo para coluna é relaxante muscular. Vamos ver. Bom, vamos lá, estamos na nossa hora. Isso aí. Peraí, deixa eu pegar aqui uma página. Está gravando? Sim. Graças a Deus, nós vamos iniciar o nosso estudo lendo a página do livro Fonte Viva, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 53, que se chama Na Pregação. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos da bolsa e recusam apressados, sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitui incômodo a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar o que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto no círculo das palavras. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a santificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Amigos queridos, companheiros, irmãos, que sejamos sempre fraternos, amigos caridosos, compreensivos, compassivos, generosos na edificação do bem. Que nós saibamos dividir os nossos pensamentos desta noite, as nossas ideias, as nossas leituras e as palavras que ficarem ao ar, com todos aqueles que necessitarem desse apoio. Que nós possamos dividir o nosso carinho, as nossas ideias, com todos aqueles que estão necessitando de apoio.
Gostaríamos que o nosso estudo tivesse muitos companheiros, mas muitos talvez não tenham tido a possibilidade de estar conosco nesta segunda-feira de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas mesmo assim, terão a possibilidade de ver a gravação do estudo mais tarde. Sendo assim, vamos dar por iniciado o estudo desta noite, contando com a presença dos nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando e nos aconselhando. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elias. Consuelo. Hoje é o Evangelho Espiritismo. Saiu, senhor. Ele não está conseguindo. Entrar como convidado, né? Tem que tentar entrar como convidado mesmo. Elisa, nós estamos no capítulo 15, agora eu não marquei o item. É o item 10? Item 10. Só que a gente ia ler uma página antes de ler isso aqui. Eu acho que era aqui. É isso, sua opinião espírita? Agora Mas eu não tenho esse livro, tá? Ah, não botei na... Peraí. Ué, onde que eu botei? Pior que tá no Zap, mas eu mesmo não marquei a página aqui no Não, estou opinião. procurando aqui no aqui. Você está com o Zap aí aberto, Consuelo? Afrânio, eu apaguei. Apagou? Foi da semana passada, eu tenho que limpar o telefone, aí eu apaguei. Esqueci que você ia usar essa semana. Não tem essa página aqui da opinião espírita, não, hein, Afrânio? Tá no Zap, que se eu tirar o Zap, desliga o telefone. Tá no Zap, entendeu? Você também está sem telefone? Da aula de segunda? Ah, tá aqui, opinião espírita. Peraí. Página. Deixa eu chegar aqui em cima. Peraí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Então, tá escrito isso. Não, mas eu botei tá a aqui, página. deixa eu ver aqui. 197. 197. Qual o nome da página? Não tem nome aqui, não. 197, Afrânio, do teu livro. Ah, tá. Tá certo. Desculpa. É Na Trilha da Caridade o nome da página. É o item 46. Aqui não tem escrito. Aqui não está escrito. O Devia estar nome escrito do antes. desculpa. Tá capítulo 46, Na Trilha da Caridade. Então vamos ler a página, né? E depois a gente continua a leitura do livro, né? Peraí, deixa eu abrir aqui para conseguir ler. Então, nós vamos ler uma página do livro Opinião Espírita, tá? Que se chama Na Trilha da Caridade, se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Se já pode sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente, jamais precisaste recorrer à mesa do próximo para alimentar um filho estremecido e nem saibas quanto dói a inquietação. Nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Talvez nunca examinaste os prodígios de resistência dos pequeninos, sem prato certo, que te abordam na rua, e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo que os assista. No sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas,
na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras que nos compete evitar em louvor da justiça. E ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios e até onde somos também passíveis de censurar por faltas equivalentes. Olha só, pega pesado aqui esse pedaço, né? Porque a gente vê assim, os pivetes estão roubando. Então, o que é que a sociedade fez para ajudar esses pivetes? Né? Todo mundo está na mão do governo. É aquilo que está no livro da Devação do Invisível, da Ivone Pereira. Eles contando lá no bar, no botequim, sei lá, por que aconteceu isso. Eles falam exatamente isso, que a sociedade, o governo, todo mundo virou as costas para eles. Né? No livro nosso lá já mostra uma coisa diferente para a gente, né? Lá o campo de repouso, né? Onde as pessoas trabalham, não produzem, mas têm direito a pelo menos o básico, roupa e comida. E aqui, né, infelizmente, quer dizer, como diz que Nova Sul está 50 anos à nossa frente, acho que nós estamos muito atrasados, sabe por quê, Lili? Nosso lar foi em 1944. E em 1994 era para que já tenha também algum tipo de ajuda, né? É verdade. Tem suas dificuldades, a pessoa tem muita dificuldade, né? A gente vê hoje tanto assim, tipo de doenças, principalmente mentais diferentes, que surgiram nos últimos 40 anos, 30 anos. E Verdade. são espíritos doentes. E nós mesmo podemos ser também, não enxergamos isso, né? Eu lembro que foi o livro do André que ele fala assim, você convive com, não é bem assim que ele fala, mas dá para entender isso, você convive com um monte de louco e não nota, porque também é o que dá a entender, né? É todo mundo igual, então fica todo mundo no mesmo padrão. Posso falar uma coisa? Acho que vocês não vão gostar, não. Mas olha só, quando a gente estava estudando o outro sem ser o Paulo Estevam, qual é o nome do livro? Esqueci. No Mundo Maior. Isso, que a menina se prostituiu, né? Uma porção de gente falou assim, mas tem outros meios. Ali, ela só fez mal a ela mesma, né? Ao corpo dela, ela fez uma coisa errada, mas para ela. Quando você tem uma porção de gente que fica mal, que fica sem dinheiro, mas não rouba, não mata, com essa desculpa de que eu estou desempregado. Né? Eu acho que você pode até fazer algumas coisas que façam mal para você. Agora, quando você atinge o outro, eu já acho que isso aí é uma questão de caráter mesmo. Entendeu? Porque você é o tipo de pessoa que, se você botar para trabalhar, que já aconteceu várias vezes, você bota para trabalhar dentro da tua casa, dentro de uma obra, vai roubar do mesmo jeito. Né? Vai sempre se achar lesado, porque o meu chefe tem um carro, o meu chefe tem isso, tem aquilo, eu posso pegar na máquina registradora. Né? Tem muito disso. Então, se no mundo maior a menina fez mal, mas só ela, né, quando ela se prostituiu, e isso é errado, você imagina uma pessoa roubar, mas eu estou roubando porque o meu filho está com fome. Vai lavar roupa. Se você descer aqui a rua, você tem um boteco aqui na esquina. Aqui você não arruma um empregado, uma faxineira, uma passadeira. Aqui você não arruma. Você tem que trazer lá da Cidade de Deus. Aqui perto você não arruma nada. Você não tem ninguém que queira trabalhar. Mas se você descer, o boteco está cheio. Aonde arruma dinheiro, não sei.
Eu tô dando uma de advogada do diabo, porque se a pessoa está se prostituindo, está fazendo mal a ela mesma, não está roubando, não está matando ninguém por causa de um celular, né? É, eu acho que isso é muito pior, cara. Isso é uma questão de caráter. Você enfiar uma faca na barriga de alguém porque, mas eu tô com fome, ele tem, eu não tenho. Não é assim, não é todo mundo que consegue enfiar uma faca em alguém. Tem que ter muita força de vontade, você não acha, Frank? Veja bem, pastor, é que a história de enfiar a faca no outro não começou ali naquele minuto, começou lá atrás. É o que os Espíritos falam no livro da Dona Ivone, a sociedade os desprezou. E veja bem, é o que nós falamos que são espíritos que ainda não estão bem, né? Consigo mesmo. Tem problemas. Qualquer um que faça o mal tem problema. Essa que é a verdade. A gente vê o mal como mau caráter, o ruim, tal. Mas na realidade é um doente. Não, eu sei realmente que é um espírito ainda que não. Então, isso começa lá atrás, esse que é o problema. Ele não começa ali, ele não vai ali pegar uma faca daquele momento e enfiar no outro, não. Ele lá atrás, infelizmente, não aceita. Há também uma questão de orgulho, assim, que todos nós temos, também não aceita como a sociedade o trata. E vai juntando A, B e C, e chega a esse ponto aí, realmente. Agora, voltando ao assunto de nosso lar, quando a gente conseguir, eu não sei quando vai ser isso, ter um esquema que esses espíritos, desde novos, que estão abandonados na rua, outra coisa, você falou, e é verdade, se você pegar esse pessoal que fica na Avenida Brasil, que infelizmente, né, são viciados, etc., levar para uma fazenda para cuidar deles, não vão ficar, né? Não vão ficar, é difícil. Mas se olha só como o negócio é complicado, desde o início tivesse sido um trabalho, não chegaria a esse ponto. Alguns chegariam, mas digamos de 100 chegaria a 10. Até o negócio normalizar, não chegar ninguém, mas tem que ter. Olha, eu não sei como, vou ser honesto para você, tem que ter uma pessoa que já tem uma visão muito ampla desse assunto. É um espírito mesmo evoluído, que vem até de outro planeta, que já passou por isso e aprendeu, trabalhou nisso para consertar, porque realmente a nossa humanidade está doente, toda doente. Toda doente. Mas você não acha que isso daí também. Porque isso é uma aprovação, né? Você mesmo fala, a rua é uma aprovação. Né? A fome é uma aprovação. Né? De repente, ele foi um grande político aí que roubou até não poder mais, né? E agora roubou dinheiro da Sudene, tá? Você lembra? A Sudene todo dia e nunca chegava lá no Nordeste, nunca chegou. A Sudene. Aí, de repente, é um desses aí, né? Que está ali sentindo a fome que os outros sentiram. Não suporta a prova, sai roubando, matando. É uma questão, mas é o que eu estou falando com você. É uma questão de índole, né? Porque a menina do nosso lar, ela fez isso, tudo bem. Eu não sei se ela tomou o caminho mais fácil. Ela não queria trabalhar, a menina lá do livro nosso, uma senhora, aliás, não fala que ela fez, só fala que ela não queria fazer. Ela trabalhar. A Carol, quando era pequenininha aí na Penha, ela tinha aula particular ali perto dessa doceria aqui, essa grande que tinha ali na esquina do Maria Vaz, eu esqueci o nome, que o rapaz até levou um tiro dentro da loja. Aí ela tinha aula ali numa da casa, e na casa do lado tinha uma moça jovem, que ela era prostituta. Mas ela era prostituta por quê? Porque ela tinha uma filha, né? Todo mundo sabia, que a Carol me contou, que ela tinha uma filha que só ficava na cama e ela não podia sair, não podia trabalhar, não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha irmã, não tinha ninguém para ajudar. Aí ela recebia os homens dentro de casa. Aí você pensa assim, será que ela deve ser julgada por esse ato? Né? Porque ela fazia isso porque ela realmente não tinha como sair, não tinha como pagar alguém para ficar, né? Tomando conta. Porque se você vai trabalhar numa lanchonete, você não ganha para pagar uma cuidadora, né? Principalmente uma cuidadora de confiança.
Aí você vai julgar uma mulher dessa porque ela virou prostituta? Eu acho meio difícil, Jesus né? não fala, não devemos julgar, isso aí. Você vê a mulher se esforçando para cuidar da filha. Todo mundo sabia que ela fazia. Quer dizer, a Carol me contou ali. Ela era pequena, 13 anos, me falou. Mas, poxa, como é que ela ia cuidar dessa coisa? Se ela ficava sozinha, né? Não tinha como pagar alguém para ficar, porque a menina tinha problemas graves, e ela recebia os homens dentro de casa. Como é que uma pessoa dessa vai se virar? Que tem Consuelo, mães que pegam essa criança, né, e largam por aí. Ela ficou com a O criança. pastor, o restor do rebanho sabe o que ela tinha que fazer ou não fazer, eu não sei, né? Pois. Fala aí. Consuelo, olha só, para a gente poder voltar ao assunto do estudo, existem, né, essa situação englobando todos os moradores de rua, sejam viciados, prostitutas ou outras coisas mais, por qualquer motivo que seja. Nós não podemos julgar o que eles estão fazendo ou por que eles foram parar nisso. Não podemos julgar que são vagabundos, que são isso, a gente não conhece a história por trás dele. Os nossos julgamentos, às vezes, são feitos em cima daquilo que a gente vê no momento. É o julgamento de um instante. É uma condenação instantânea que a gente não sabe o que tem por trás. Então, se a gente for levantar essa bandeira agora, a gente vai perder o estudo de hoje só falando disso, porque isso é um assunto mega grande, Longo. É entendeu? só eles. Vamos supor que essa mulher lá recebendo os homens, recebesse homens casados, a esposa disso desmanchava um casamento. Então é um assunto muito, muito longo Muito mesmo. longo. Tem muitas vertentes e É, julgamentos perigosos que a gente é, faz sem querer, entendeu? Não estou dizendo que eu não julgo, não. Estou dizendo que a gente, veja bem, estou me colocando no contexto. Julgamentos perigosos que a gente faz sem querer, entendeu? Assim, as palavras de Emmanuel aqui são perfeitas, encaixam no que nós deveríamos fazer e que nós não fazemos, né? Bom, verdade. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor. Peraí, deixa eu passar para outra página. Ai, tá difícil aqui hoje. Outra página. Vamos lá. Por favor. Não, agora eu consegui abrir, peraí. Dos que sofrem e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede esperança. Trabalha contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem desde um sinal de bondade a quem deste um sinal de bondade e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade, em cada gesto, em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco? Por por almenará de luz. É isso? Menara. Nada de. Almenara de luz. Tá difícil de ler aqui. Como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, citou o coração por fiel, sublime. Olha só, né? Quer dizer que a cabeça pensa no auxílio do coração que media tudo, né? Na É, realidade, quem pensa é o coração, porque, né, ele que vai levar, assim, entre aspas, quem pensa é o coração, entre aspas. Essa é página, outro assunto longo. Quem pensa o coração, isso já deu muito problema. não, veja bem, essa parte até me lembra, porque eu
Tem uma história do Irmão X, nós já lemos há muito tempo atrás, de um cara que era muito ruim, né? Muito ruim. Tudo que ele fazia era com maldade, pensando mal. Mas uma criança passou por ele, e ele ficou conduído com aquela criança. E ele deu um pão àquela criança. Aquela criança estava com muita fome, comeu aquele pão, olhou para ele assim com simpatia, agradeceu e foi embora. Né? E nunca mais se encontraram. E, passado alguns anos, ele desencarna, com muita dificuldade para reencarnar, não encontrava ninguém que quisesse ajudá-lo, porque tinha que ter alguma coisa, assim, algum fator que o fizesse umas boas, assim, tivesse boas vibrações entre um e outro. Ele emanava ódio. E, depois de muito tempo, apresentou: esse será teu pai. Ele olhou bem, né? Um pedreiro, né? Trabalhando. É o único que aceitou. E aí, aquela criança. E ali ele chora, né? Arrependido daquilo que já que eu vou ter essa oportunidade, quero também me modificar. Né? Essa historinha do Irmão X retrata bem essa folha, essa página aí também, né? A gente tem que, como disse no livro Ação e Reação, o Bruce e o Silas, o filho do Bruce, o Silas, angariar simpatias dos dois lados. Ele lá está desencarnado, ajuda lá e ajuda cá. Ele falou: quando eu reencarnar, os que estão aqui em cima que eu ajudei vão me ajudar. Os que reencarnaram vão sentir minhas vibrações, vão ser simpáticos a mim, vão me ajudar. Os que eu ajudei eu estando aqui também irão me ajudar. E todos nós precisamos muito de auxílio, né, para conseguir passar por essas provas difíceis, né? Muito auxílio mesmo, né? Então é isso aí. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, para acabar esse capítulo, né? Bom, então é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação, item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. É o que o Silas falou aí, né? É. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Só uma coisa, me lembrou do Chico Xavier, né? Esse lance aqui, né? Que exala, né? Pelo perfume de caridade que espalha em torno de si, né? Lembrou logo do Chico quando eu li isso aqui. E é interessante que é isso aí, né? Essas pessoas, os espíritos já estão mais à nossa frente, né? Eles fazem isso, né? A gente vê os outros aí, vê, né? A Madre Teresa, né? A Irmã Dulce, os espíritos que, quando a gente lembra, a gente só lembra do bem que eles fizeram. É interessante mesmo, né? Interessantíssimo mesmo. Eu não sei qual foi a parte que nós lemos aqui hoje, eu lembro um dia desse, que fala sobre até a caridade na hora do desencarne, né? E a Madre Teresa de Calcutá, ela via na Índia aqueles homens, mulheres, né, morrendo no meio da rua, nas lixeiras,
E essa era que ela tinha mais, assim, ela, né, na hora, ela sabia que já estava desenganado. Ela dava um jeito de levar lá para o lugar onde ela ficava, né, para cuidar daqueles últimos dias, últimos momentos, daquele espírito. Né? Olha só que mão caridosa, né? E quanto bem ela fazia. Quanto tivesse sido aquele espírito, né, naquela hora da necessidade mesmo, da dor profunda, né, aquele sofrimento, né, gravíssimo, veio uma mão ajudar, né? Tem uma passagem que o Divaldo conta que eu acho muito bonita, né? Que o espírito olha para ela, por que você está me ajudando? Eu já estou morto praticamente. E ela fala, meu filho, porque a minha obrigação é te ajudar até o fim, né? Não, quase defunto fala mesmo, mas eu sou um defunto, eu já estou morto. Ela, não, mas é meu coração que fala mais alto. E ele fala, quem é teu Deus para que eu possa adorá-lo? Né? Ela não é Deus. É um homem simples como nós, que também ajudou a pessoas que nem você, Jesus. Quer dizer, são passagens que realmente marcam. O perfume da caridade realmente marca demais. Né? Falar alguma coisa, diz o Consuelo. Falou em Chico, você não Não, falou? Não. não, não, tranquilo. Falou, hein? Não rezou para o Chico hoje, não, Consuelo? É todo dia. Viu? Por quê? Está gravado o perfume dele, a caridade. Né? Não Não lá? poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma atitude, é necessário uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade para se não praticar o mal. Basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. É aquela pergunta, 642, né? Se eu não praticar o mal, já estou fazendo bem? Aí o Espírito responde, não. Você não fazendo bem, já está fazendo mal. Então a caridade é ação, ela é ativa, ela não é neutra, ela não é passiva. Ou seja, ela é trabalho mesmo, trabalho. Né? Eu acho interessante que a Margarete antigamente falava, meu Deus, eu fico olhando os espíritos evoluídos, iluminados. Aqui a gente detesta trabalhar, e eles lá, a alegria deles é trabalhar. Ou seja, ajudar, caridade. Interessante. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, isso é muito importante, né? É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos pratiquem a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Não somente os que por fim hajam de ser salvos, importante. Né?
Aqui a gente sempre comenta, a gente acha, por exemplo, um cientista que está trabalhando para descobrir uma vacina, tá, de repente até não terendo um prêmio Nobel, tá numa intenção de promoção, mas, né, ele se entrega de corpo e alma aquilo, coloca a sua vida naquilo para conseguir aquele intento. E é uma grande caridade. Mas a intenção dele não é essa. A intenção dele é realmente curar, mas não é aquele negócio de. A gente vê o pessoal da área da tecnologia, vamos ver, da computação, por exemplo. Nós estamos sempre inovando, criando, aumentamos, né, as capacidades dos computadores, né, não sei quantos, tera, né, que fala, né? Não é mais giga, agora é tera, não sei quantos, não, só se fala nisso. Eles não estão ali pensando nisso que a Madre Teresa fazia, que o Chico Xavier fazia. Eles estão também numa missão importantíssima, tá? Que é o desenvolvimento do planeta. Tecnológico mas a ciência que nós necessitamos para nos iluminar, o espírito tem que aprender muita coisa. É muito importante isso que está falando aqui. Não é somente os que voaram, os que a possuem de ser salvos. Eles estão trabalhando aí mesmo. Nem passa na cabeça deles essa palavra. Até desconhece às vezes. E estão fazendo mais que muitos, a maioria de nós que conhece. Concorda, Elisa? Concordo. E assim, você vê em várias. Não estou criticando religiões. Às vezes, alguns irmãos de algumas procedências dizem que só quem aceita tal coisa ser assim vai ser salvo. E as pessoas se sentem oprimidas por achar que não vão ser salvas por não irem para aquele espaço, vamos dizer assim. E não, todo mundo vai ser salvo de acordo com as suas obras, não é de acordo com o lugar onde ocupa, nem o que professa. E, assim, também muito legal que eu achei aqui, que fala assim: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Então, essa coisa de que as pessoas ficam o tempo todo, eu não sou espírita, não posso ser considerada espírita. Cara, eu sou espírita. Se vocês acharem que eu estou errada, fiquem com o julgamento de vocês. Eu me considero espírita, entendeu? Você Eu falou posso... errado. Hã? Quem sabe um dia vocês. Aí a pessoa fica assim, eu tenho coisa a dizer. Não, cara, eu digo, eu sou espírita. Eu acho que quanto mais eu digo eu sou espírita, mais espírita eu me torno, entendeu? Porque mais eu assumo que eu sou espírita, que eu entrei de cabeça no espiritismo, que eu vejo as coisas de uma forma diferente da maioria das pessoas. Eu vejo que as pessoas não veem tudo, né? O André Luiz fala, também não me lembro o livro, se é o Conduta Espírita, que a partir que a pessoa toma contato com o espiritismo, né, em 3 ou 4 palestras, etc., já cria uma certa responsabilidade. Acho Já que a é no mente, Conduta Espírita. Não sei né, nem onde a é. Acho que é no mente Conduta Espírita. Só que eu não sei está onde é que está. dilatando. Então vem a responsabilidade. Essa responsabilidade é que nos torna espírita. Eu não vou poder espírita, desculpe falar isso aqui, botar a mão em mesa, ver o espírito lá escribuchar, o zoinho virar, não, tá? Então, no início até cheguei empolgado com isso, mas depois eu vi que o conteúdo que ele estava falando nas palestras, falei, meu Deus do céu, isso foi abrindo minha cabeça, minha visão. E aquele negócio para mim continuou sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. A gente tinha que ajudar, orientar aqueles irmãos desencarnados, mas justamente também era uma lição para a gente ver. Eu não posso fazer isso, senão daqui uns anos eu estou aqui na mesa também sendo tratado assim, né, pelo doutrinador, né? Olha só. Quer dizer, é isso aí.
Pegou algum contato com o espiritismo? Cristianismo, né? Rede Vivo, né? E aí, Consuelo? E aí o quê? Né? Eu acho Não, que o que espírita é. Se for assim, não existe católico, não existe espírita, não existe umbandista, porque ninguém é perfeito, cara. Vai esperar ser perfeito para dizer que é espírita? Eu acho isso meio vago, né? É o que alguns espíritas dizem. Por incrível que pareça, é o que alguns espíritas dizem. Eu sou espírita, agora perfeita é outra coisa. Perfeita era Chico Xavier para mim. Agora, o resto, para mim, todo o resto é resto. Exige muito, não, tá? Não vamos exigir muito de nós mesmos. Porque você já pensou, se eu esperar ser igual, eu não estou dizendo nem a Cristo, né? Ser igual a Chico Xavier para dizer que eu sou espírita, eu não vou ser nunca. Vai demorar muitas encarnações para eu dizer que eu sou espírita. O livro que a Elisa comprou agora, da Rainha, do Roquete. O Romance de uma Rainha? Romance de uma Rainha, a Nefertiti. Nefertari. É o Chico. Não, é Hatshepsut. Era o Chico, ela? É a Hat. Não era gente boa, não, tá? E ela tinha um general que era cruel. Adivinha quem era a dona Cude e quem era o general? Emmanuel? Não, fluxo e cheiro não, tá? Naquela época. Estamos falando de quê? 3, 4 mil anos atrás. 4 mil anos atrás. O Emmanuel, quando foi o avô dele em Roma, amigo dele é o tal de, como é o nome? Catilina, né? Sérgio Catilina, que também não eram gente boa, não. Tá? Eram meio sujinhos, entre aspas. Como Lentulus, como neto dele mesmo, ele já deu uma melhorada. Mesmo assim, né, aquele velho convite que a gente conhece, de que Jesus fez, né, 1 minuto de glória ou séculos de sombra. Preferiu os séculos de sombra ainda. Então a gente vê que a nossa caminhada, Chico, há 4 anos atrás, não era apesar que naquela época também precisava. Um povo muito rápido. Então chegou onde é hoje, já passou muito. A experiência conseguiu elevá-lo, né? Graças a Deus. É isso que nós devemos ter. É difícil? Pega um certo trabalho aqui, ó. Vamos lá? Vamos. Consuelo. Oi? Quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então vamos para o capítulo 16. Saímos do meio do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse capítulo nós vamos ler Salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, e na instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Podemos? Vou falar uma coisa. Eu acabei de falar, não se pode servir a Deus e a Mamon. O Emmanuel, convite de Jesus. Isso. No convite, quando Jesus falou com ele disse que ele viu Roma, que disse que Roma era uma cidade linda, né? Viu Roma, suas mansões suntuosas, seus palácios, suas ruas. Roma era toda bonitona. Roma não era uma cidade comum na época. Era algo realmente, né? Tanto que quando a gente vê os filmes, que era capricho mesmo. Quando a gente vê os filmes hoje, a gente vê a grandiosidade, né, do Império, né? E, mano, viu isso tudo. Quer dizer que para seguir, olha só a proposta. Eu construí uma proposta boa, viu? Para seguir o Cristo, ele estava no meio daquilo tudo. Tinha umas mansãozinhas lá, uns castelos lá, tinha que largar tudo. O negócio é bom, gente?
para nós. Mas afinal a gente é dessa época? Hein? Nós somos Eu acho dessa que época? lá, a gente não era lá dessa época, junto do Emmanuel, não. A gente devia ser dos escravos, lá, daquela turma. Não, porque eu fico pensando que se eles evoluíram, por que, se nós somos espíritos antigos, nós deveríamos estar junto a Cristo naquela época? Nós É, somos. hoje, no planeta, parece que estão saindo agora da infância. Como não te ouvir? Hoje, Tá picotando. melhorou? Melhorou. Hoje, não parece que tem espíritos encarnados entre nós que estão saindo da infância, são crianças, bem crianças espirituais, hoje, no nosso meio. Naquela época, nós poderíamos estar nessa situação, está despertando. Entendi. Se a gente for fazer uma comparação, Jesus é o co-criador do planeta. E aí? Não podemos nem comparar esses espíritos todos que a gente chama de evoluído com Jesus, não. Jesus está, olha só, né, anos. Jesus está milhões, não, bilhões de anos-luz à frente dele. Quando lá despediu do sol, lá, né, a poeirinha lá, né? E veio Jesus, arquiteto, está lá no caminho da luz. Formar o nosso planetinho aqui. Olha só onde estava Jesus. Chama de co-criador em plano menor. O criador, em plano maior, é só Deus. É co-criador. O livro Memória Suicida, o Camilo Castelo Branco, naquela época, ele era da Europa, não me lembro bem, está lá escrito no livro que é da Europa, ele foi parar em Jerusalém. Né? Ele tinha um braço, já tinha perdido aí nas confusões, devia ser roubando alguém, né? Né? E isso era totalmente, né? E inventou para xingar na hora lá do julgamento. Olha só. O Camilo foi um dos maiores escritor português, né? Acho que existiu. Ele e o Luís de Camões, né? Os maiores. Quer dizer, olha como ele evoluiu naquela área ali. E hoje também, como espírito, está bem lá na frente, apesar de ter sido conhecida, né? Mas cresceu muito no plano espiritual. Aprendeu demais, né? Quer dizer, é isso aí. Nós estamos na nossa hora. Graças a Deus, já estamos já acordando, despertando para a vida de espírito. Olha só, como é importante hoje essa. Certo? Consuelo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Vamos lá, então, eles vão começar a capítulo 16. Vamos lá. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. Explica aí quem é Mamão. Amor, veja bem, se a gente for ler no literal aqui, é o dinheiro. É o dinheiro. Mas olhando com uma visão maior, É o quê? Tá picotando, não tá dando pra ouvir. Eu não estou ouvindo também, não. Espera aí, deixa eu tirar minha imagem. Melhorou agora? Melhorou. Tá. Então vamos lá. Amor, no literal, é dinheiro. Não se pode seguir a Deus. Uma visão mais ampla, não se pode servir a Deus e ser materialista. E se a gente botar além, mais além ainda,
Quais são as duas chagas da humanidade? Vocês se lembram que nós já lemos isso aqui no Evangelho? As duas grandes chagas da humanidade? Duas palavrinhas: egoísmo e E orgulho. orgulho. Esse é o verdadeiro mamão. Ele engloba tudo isso que eu falei. Vai além do materialismo, além do dinheiro. Tá? A egolatria. Não se pode servir a Deus e ser ególatra. Não vai conhecer o próximo, não vai conhecer ninguém. Tá? Aí fala, Deus lá em cima e eu cá embaixo. Não. Eu quero me tornar, entrar no lugar de Deus, me tornar um Deus. Isso tudo é um pacote só, né? Mamãe Dinheiro, matéria, orgulho, egoísmo. egoísmo. É tudo um pacote só. Então não se pode, olha só, servir a dois senhores. Porque quem gosta de mamão não segue, não segue de forma nenhuma a Deus, não aceita, não acata as suas leis. Ou até pode estar dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, até, mas na realidade o coração está lá fora. Está ali, mas a cabeça, o pensamento, a vontade, o sentimento, tudo preso em outras coisas. É uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Quando fala que o mamão é o dinheiro. Não, é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Os maiores, conforme fala os Espíritos, as maiores chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. É o mamão, o verdadeiro mamão. Estão me ouvindo? Uhum. Até fiquei preocupado, vocês ficaram calados aí. Alguém está fazendo assim uma autoanálise aí agora? Né? Ele está calado. Tá entendido aí, gente? É porque eu às vezes falo, quando eu estou conversando, eu falo do mundo de mamão, mamão de verdade. Por que eu falo do mundo de mamão? Porque é um mundo oco, entendeu? Mamão por dentro é oco, né? Então, às vezes eu falo, você está vivendo no mundo de mamão. Mas não é analogia com mamão, não, é com mamão mesmo. Se a gente for fazer uma. Aqui que ele fala aqui, ó, não se pode servir a dois senhores. Porque um odiará a um e amará a outro. Ou se prenderá um ou desprezará o outro. Aí a gente vai naquela lei, pergunta 621, onde estão gravadas as leis de Deus. Né? Você se lembra? Na consciência. É 621A, você se lembra? Não. Eu também não me lembro, não. Peraí. A Frane, a idade está chegando. Então, vamos lá. A pergunta 621. está escrito, mas lendo correto aqui, bonitinho. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ou seja, 3 vezes ela nos é revelada, né? Moisés, né? Cristo e agora o Espiritismo. Que necessidade é essa? Se a lei está na consciência, conforme a pergunta anterior. Mas olha só o que vai falar aqui agora. Ele a esquecera e desprezara. Aí, Quis então Deus que lhe fosse lembrado. então, ele passou a participar do quê? Do mundo mesmo. Ser um cidadão mudando. Né? Despreza a lei de Deus. Desprezou. Esqueceu que é um espírito. Passou a ser um cidadão mundano. E então vem as revelações para lembrar. Abre teu olho. E não tem tem uma frase aí na igreja, pare de sofrer. Vamos parar de sofrer. Nós já sofremos demais, né? Ainda vamos sofrer ainda, mas pelo menos agora vamos procurar acertar mais, né? Nós desprezamos a lei de Deus, por isso que nós sofremos. E um pouquinho antes, a 614, Elisa. O que vai ser? 614. Que deve entender
que se deve entender por lei natural. Hum, A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. hum. Indica-lhe o que deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, tá aí Mamon, quando a gente se afasta de Deus. Tá? Nós estamos o quê? Desprezando as leis divinas e amando o quê? O momento, né? O prazeroso, digamos assim. Esquecendo o eterno para viver o provisório, perecível. Nós falamos o tempo todo aqui, sou espírito, sou espírito, sou espírito, mas a gente ainda não se vê assim, né? Então, ainda É. não chegamos. Não, e assim, se a gente não se considera espírita, será que a gente se entende como espírito? Né? E aí, Conselho, fala alguma coisa aí. Eu fico pensando, ô Afrânio, porque ao dizer eu sou espírita, eu acho que é no máximo você dizer que eu acredito na reencarnação, entendeu? Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? E as pessoas não estão conseguindo nem se respeitar. Você vê, às vezes aparecem alguns pontos, né, alguns recadinhos, né, no grupo e tudo, eu não tenho nada com isso, eu não falo nada, mas você vê que até falta de respeito acontece num grupinho pequenininho espírita, né? Alguns toques, algumas coisas que ninguém é criança aqui, todo mundo sabe que está havendo falta de respeito ali, né? E não, as pessoas não conseguem nem se respeitar, aí vem falar de amor. Eu acho, me desculpe, mas eu acho de uma hipocrisia assim muito grande. De certa forma, Pode né? pegar. Quando você... De uma certa forma é assim, né? Mas a gente tem que começar a falar para aprender, né? Não houver o aprendizado, a gente não vai para frente. Tá picotando? Tá, um pouquinho. É que, Consuelo, a gente precisa estudar e aprender. Mas você não acha que isso é falta de educação? De Mas educação, não de é, olha respeito só, mesmo? De respeito? mas não é aqui, olha só. A gente está lendo o que os espíritos disseram. Não foi a gente que disse, entendeu? O que eu acho que a internet é uma casa livre. Eu acho que o estudo se pauta em algumas coisas assim do espiritismo, mas às vezes entram as opiniões pessoais da vida cotidiana do mamon, entendeu? E é nessa hora que surgem os conflitos, porque a gente pega o que a gente está vivendo lá fora, socialmente, e quer trazer para discussão dentro do estudo. E o estudo tem o objetivo de abranger a doutrina dos espíritos, né? E realmente, no mundo que a gente está vivendo, as pessoas nem todas estão preparadas para a doutrina dos espíritos, né? Então, fica difícil da gente encaixar a sociedade, né, como ela é hoje na doutrina dos espíritos. Você concorda comigo? Muito, muito difícil. Não, concordo. Como o Afrânio falou, se você for pegar o evangelho e dizer, resume numa palavra só, é amor. Tá bom, a gente não está numa evolução que consegue amar, né? Você às vezes não consegue amar o teu próprio filho, né? Tem gente que não consegue amar, mas eu acho que o respeito, né? A coisa é óbvia. A pessoa está É o óbvio, é a forma mais fácil. Se a pessoa está machucada, você escuta. Se a pessoa falou alguma coisa, vai ver está passando por um mau momento, você deixa passar. Você não leva mal, entendeu? Coisinhas pequenininhas. Lógico que a gente não tem a grandeza, né, de conseguir fazer tudo que um livro, que o Evangelho e que o livro dos espíritos explicam para a gente. A gente sabe o que tem que fazer. A gente não consegue agir dessa forma. Mas eu acho que o mínimo do mínimo, porque todos nós estamos tentando
olhar para Jesus e fazer parecido, um pouquinho parecido com ele, é o mínimo, é o respeito. É só o respeito, só mais nada. Começa de baixo, né? Começa de baixo. Aí diz, eu não sou espírita, porque. Então, se você não é espírita, te dá o aval de você tratar o outro mal? É isso? Não ser espírita é isso? Não é por aí. Não, mas aí a gente já vai voltar para a sociedade de novo. Porque uma sociedade que está doente há muito tempo e que está com muita dificuldade de sair da doença. E que cada vez a gente mergulha mais em coisas que nos ferem, que nos impedem de enxergar a bondade, a generosidade, a compaixão, exatamente pela dureza das coisas que acontecem, entendeu? A gente se contamina pelo que acontece e não consegue enxergar o que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, de paz, de caridade, de compaixão, de generosidade, de sensibilidade, de gentileza. A mensagem do Evangelho é uma mensagem totalmente de paz, de amor. Não quer dizer que a gente seja mega amoroso, não é verdade. Que a gente tem uma facilidade de amar, às vezes, aquele que é bonitinho, que está do nosso lado. Mas o outro que já não está do nosso lado, que a gente já olha assim torto, a gente não ama. Isso aí é inerente ao espírito encarnado. É coisa que a gente ainda tem, ó, que passar pé da fome, sabe como? E arrancar a pele fora. É por aí. Então a gente ainda precisa de quê? De reencarnações para poder aprender. Esqueceu o mamão. Esqueceu o mamão. Esqueceu o mamão. Esqueceu o mamão. Pô, gente, já deu a hora, né? É. Gravação, tá? Já deu a hora.